Olá, querido povo de Deus, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Está chegando muitas mensagens, acontecendo muitas publicações sobre o sínodo, aí que todo mundo está comentando sobre isso, sobre os absurdos que estão acontecendo na nossa atualidade na igreja. Isso já vem de um bom tempo, né? A gente presencia o clero, não todos, a gente tem que destacar isso aqui, mas rendidos a pensamentos heréticos, estão se esforçando para corromper ao invés de edificar o povo de Deus. E muitas pessoas perguntando: Daniel, você não vai comentar sobre isso? Estou aqui para fazer esse comentário. Meus amados irmãos, eu venho já batendo na teologia da libertação de um tempo para cá, venho falando aqui sobre a questão de muitos padres hoje em dia ser o maior problema da Igreja Católica. Está concentrado principalmente no clero corrupto. Ou seja, eles eram para estar nos ensinando a verdade, edificando o povo, e eles estão fazendo o contrário. E eu venho falando isso e vem surgindo uma série de perseguições, de armadilhas satânicas que se levantam contra mim e contra todos aqueles que se posicionam claramente contra isso. Alguns não estão se posicionando. Por quê? Porque com medo de cancelamento. Com medo de o grupo X ou Y que pertencem ser cancelado pelo bispo. E é isso que vai favorecer os infiltrados dentro da igreja. Porque quanto menos o povo tem coragem de se posicionar, o mal avança. E aí, Daniel, o que falar diante disso? Pessoas me perguntando: cara, você está vendo o que o Papa está falando, está fazendo, está permitindo? Eu estou vendo. Ele continua sendo, Daniel, o Papa da igreja, continua sendo o Papa da igreja, embora que não o melhor Papa da igreja. Embora que fale muita coisa que não estão em conformidade com aquilo que é verdadeiramente católico. Negar isso, gente, é se fazer de cego. Agora, o fato da gente enxergar isso não nos dá o direito, lógico, de dizer que o Papa é um falso Papa. Mas precisamos ser sinceros. O Papa Francisco está prestando um grande desserviço à Igreja Católica. É muito ruim para mim falar isso aqui, porque dói. É muito difícil para mim falar isso aqui, mas é um grande desserviço. A apologética, gente, ela está sendo expulsa da igreja. E o pior, muitos padres e bispos estão calados diante disso. Outros estão achando maravilhoso tudo isso. E estão fazendo de tudo para cancelar a apologética, ou seja, a defesa da verdadeira fé católica. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um estou apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? A palavra de Deus, ela diz para nós em Mateus 7, do versículo 13 ao 14, assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Aqui diz que a porta larga é a que conduz ao inferno e muita gente entra nela. A porta estreita
é a que conduz à salvação e são raros aqueles que a encontram. Na sua paróquia, olha, faz só uma leitura da realidade. Na sua paróquia, muita gente está falando sobre isso? E se está falando do jeito certo? Denunciando os hereges? Dando pressão no pároco para que o pároco não fale heresia nas homilias? Quando ele fala, o povo reage? Você sabe o que é que eu estou presenciando, meus irmãos? Muita gente rezando 1000 Ave Marias, rosário, fazendo novena, tudo isso. Mas na hora de se posicionar, elas ficam caladas. Com a desculpa de que preferem, não, irmão, eu prefiro rezar. Já imaginou se todo mundo tivesse esta opção, ninguém seria catequizado? Pois a oração é necessária, sim, é importante, sim, mas a catequese também. Pessoas que talvez não tenham a facilidade de se pronunciar, de desenvolver uma fala, mas no mínimo precisam compartilhar a verdade, de alguma forma, recomendar de alguma forma que pessoas tenham acesso à verdade. Porque muitas pessoas que estão aí na Legião de Maria, que estão aí em pastorais, estão cumprindo todas as suas responsabilidades na questão de oração. Vai para a missa no horário certo, vai para aquela adoração, vai tudo direitinho, mas na hora de estudar a doutrina da igreja, na hora da catequese, muitos não sabem nem o que está acontecendo. E quando a gente chega para conversar, diz, irmão, eu só rezo. Tudo bem, você tem a opção de só rezar, você tem o direito de só rezar, mas veja a necessidade das pessoas ter acesso à verdade, porque muitos que estão aí só rezando, que estão aí só em oração, também estão sendo manipulados por aqueles hereges que estão lá querendo mudar a doutrina da igreja. Inclusive eu já cheguei a conversar com pessoas sérias, pessoas de vida de oração intensa. Sabe o que é que me disseram? Algumas pessoas que conversei, disse assim, Daniel, se o Papa falar, cara, aí eu vou obedecer porque é o Papa. Se a doutrina da igreja mudar, é porque o Espírito Santo quis assim. Eu disse, não, peraí, o Espírito Santo não é contraditório, mas aí é um mistério, né, irmão? A gente tem que obedecer e pronto. Se for de alguém ser castigado, não vai ser a gente que vai obedecer, vai ser eles lá que foram os responsáveis. Olha o pensamento. Olha só esse tipo de pensamento. Meus irmãos, a coisa tem se agravado e as pessoas têm assistido isso como algo normal. É isso que acontece hoje no mundanismo. O pecado avança e muita gente está começando a considerar o que era pecado como algo que hoje não é mais. Ou seja, em uma época isso era ofensa a Deus, agora não é mais, os tempos mudaram. Ora, mas Deus por acaso mudou? Então você vê claramente que tem muita gente calado diante disso, e se você for conversar com essas pessoas, elas não sabem nem explicar absolutamente nada, nem um pouco do que está acontecendo. E aí, o que é que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos nos preparar mais, conhecer mais e passar esse conhecimento para as outras pessoas. E passar essas informações para as outras pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente que está preocupada em quantidade. Vamos lotar grupo, não vamos bater de frente com o clero corrupto, porque senão o padre proíbe e a gente está atrás de resgatar almas. Então a gente não vai pregar isso, porque senão a gente vai ser cancelado. Aí o que é que acontece? O povo vai se perdendo. E eu vou falar uma coisa para vocês, se o seu grupo, ou você, perder amizades por causa da verdade, perca mesmo. É melhor você perder amizades do que você perder a salvação. É melhor você perder amizades do que você perder a comunhão com Deus. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, na página 135, diz: não é a quantidade que conta, mas aquilo que conta é a qualidade. O que adianta ter uma paróquia cheia de católicos e não serem católicos de verdade, de qualidade?
Católicos que de fato buscam conhecer sua fé, ou estão ali apenas pelo costume religioso. Nós não devemos, meus irmãos, ficar apegado a números. Tem muita gente que está aí sem denunciar essas mentiras porque estão apegados a números. Toda pessoa que denuncia as trevas hoje está sendo isolada, perseguida. Tem gente sendo paga, até isso eu já vi. Gente sendo paga para poder perseguir quem prega a verdade. Você tem noção disso? Diante disso, meus irmãos, viver a fé. Olha para a tua Bíblia Sagrada, olha para o catecismo e para o que os santos ensinaram. Agora, os santos mesmos. Não são alguns que querem colocar como santos aí que não são de fato. Porque tem gente hoje que considera qualquer um como santo, né? Mas o cara viveu falando heresia, fazendo um monte de coisa que não devia. Dom Helder Câmara é um exemplo disso. Vai lá estudar sobre Dom Helder para você ver. O que é que vocês vão encontrar? Vai ter muita coisa que você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus do céu, mas aí estão querendo canonizar o cara. É mole? E você vai falar isso com o seu pároco para você ver. Você já parou para ter a honestidade, né, assim, na sua análise referente ao seu pároco? Tenta conversar com ele sobre teologia da libertação, tenta falar sobre esse sínodo. É importante você fazer isso, sabe por quê? Para você saber por que você está sendo pastoreado. Você tem feito isso? Você tem tentado chegar assim, ô padre, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha desses assuntos X, Y? Você começa a citar os assuntos polêmicos aí, para você ver os assuntos que separam quem é e quem não é da teologia da libertação. Faz isso para você ver. Agora, eu não estou pedindo para você fazer isso para você virar inimigo do seu padre, não. Mas para você entender quem é que está ali. E o desafio que você tem como católico na sua paróquia. Na sua paróquia. Olha, gente, tem outro ensinamento aqui da patrística Inácio Apolicarpo. Ele escreveu: aqueles que parecem dignos de fé, mas ensinam o erro, não te amedronte. Aqueles que parecem ser dignos de fé, está lá o padre, na homilia, com suas vestes sacerdotais. Está lá o bispo, está lá o papa. Parecem ser dignos de fé? Sim ou não? Sim. Mas se ensinarem o erro, não fique com medo deles. Está aqui, Inácio Apolicarpo escreveu isso. Não fique com medo deles. E o que eu estou presenciando é muitos católicos com medo. Medo de publicar, medo de passar a verdade para as outras pessoas. Então eu identifico como uma dupla personalidade. A pessoa diz que é católica, mas na hora de viver a fé católica, ela negocia com as trevas. Ela negocia. Veja, não vou pregar a verdade porque meu pároco ele não gosta que fale num assunto sobre inferno. Então, por respeito e obediência a ele, eu não vou falar nisso. Mas como assim? Eu não vou falar algo que a igreja ensina porque o padre não quer que fale? Porque o bispo não quer que fale? Não, eu não vou falar que os hereges, se continuarem hereges e não se arrependerem, se converterem, vão para o inferno. Eu não vou falar isso. Porque agora eu tenho um padre que é ecumênico. E é o falso ecumenismo que ele passa, né? Então é lamentável quando a gente presencia diversos católicos aí assistindo tudo isso e não estão nem aí. Estou dizendo que você é obrigado a ficar falando sobre isso? Não. Mas você, no mínimo, deve tomar conhecimento de fato do que está acontecendo e tentar indicar às pessoas, já que talvez você não saiba falar tanto sobre isso, mas pelo menos indica para os teus amigos católicos, para os católicos que você conhece, quem consegue falar sobre isso. Para que eles também sejam conscientizados, porque senão, daqui a pouco,
aquelas pessoas que você conhece do seu grupo, do seu meio ali de amigos, vão ser enganados por esses hereges também. E eles vão começar a defender esses hereges. Eles vão começar a defender as heresias, ao invés daquilo que é católico. Então não demore para tentar evangelizar. Na patrística carta a Barnabé diz algo interessante, diz assim: não sejas dúplice no pensar e no falar, porque a duplicidade é a armadilha mortal. Tem muita gente aí dúplice, é a dupla personalidade católica. Olha, eu sou católico, mas eu sou católico, porém, eu sou católico, entretanto. Complicado, né? Muito complicado. Você compara essa mentalidade hoje de muitos padres e bispos, até mesmo o Papa, posso dizer assim, compara com o que os santos pregaram, com o que os santos falaram sobre o mal, sobre as heresias, sobre tantos assuntos que eles se posicionaram firmes. Você vê, por exemplo, na carta de Barnabé, também diz assim: odeia totalmente o mal, julga de modo justo. Odeia totalmente o mal e julga de modo justo. Aí hoje a mentalidade é o não julgueis. A gente não deve julgar de forma temerária, meus amigos. Mas se for um julgamento justo, precisamos julgar sim. Mas a mentalidade hoje é a aceitação de tudo e de todos. E eu venho dizendo aqui, a igreja deve aceitar a todos e não a tudo. Agora estão falando até todes, né? A coisa é muito grave. Então, meus irmãos, diante disso tudo, Daniel, o que fazer? Rezar primeiro, mas se aprofundar no conhecimento católico e saber que no Catecismo da Igreja, no número 675, vai dizer: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Uma provação final, que vai abalar a fé de muitos crentes. Há outro ensinamento que eu quero passar para vocês, que está no livro Imitação de Cristo, página 103 da edição que li, diz assim: antes ter todo o mundo contra si que der que ofender a Jesus. É melhor você ter o mundo todo contra si do que você ofender Jesus. Mesmo que o mundo inteiro fique contra você, passe a te odiar, se for o teu padre, se for o teu bispo, se for o teu coordenador de pastoral, seja lá quem for, te odiar porque você fala a verdade da igreja, não interessa, deixa te perseguir, você está no caminho do céu. Deixa te cancelarem, você está no caminho do céu. Você está em comunhão com Deus e com a verdadeira igreja. Então, católicos, diante de tudo isso, desse sínodo, de tudo que está acontecendo, seja católico. Enfrente o que for preciso enfrentar. Que você jamais se renda, jamais se renda a esse sistema corrupto que principalmente está concentrado no clero. Eu quero pedir a você que está me assistindo agora, com uma doação a partir de R$1 apenas, ajuda a nossa instituição. Agora está com CNPJ, gente. Está com CNPJ, o nome da nossa instituição é Idiluz Comunicação Católica. Ajuda a gente a continuar os nossos trabalhos caritativos com famílias carentes, ajuda a gente a dar continuidade aos nossos serviços na comunicação, que também tem um gasto, manutenção dos equipamentos e etc. Ajuda o combustível do nosso carro, que a gente visita casas de famílias carentes. Então, todas as doações que são colocadas aqui nesse CNPJ é para a nossa missão. Eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição, meu irmão. Faça de qualquer valor, dá pausa aí, de qualquer valor, a partir de R$1, não tenha vergonha de doar pouco. Cada centavo que entra faz a diferença. E a gente reza por cada pessoa que contribui.
Muito obrigado desde já e compartilhe ao máximo esse vídeo e vamos conscientizar o povo de Deus referente à situação atual. Que Deus abençoe. Até a próxima.